Inicialmente, boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra, uma enorme honra, aliás, estar aqui hoje participando desse evento com magistrados e discutindo o projeto do Código de Processo Civil, que, na realidade, como toda legislação processual, tem como último destinatário, de fato, a magistratura. Agradeço demais o convite, fico extremamente honrado, agradeço na pessoa do ministro João Oresta Lazen, que, embora não seja paranaense de nascimento, é um paranaense de uso capião, e que por muito pouco não foi meu professor na Faculdade de Direito lá no Paraná, e que nos deixou muita saudade quando veio embora para Brasília. Na realidade, inicialmente, minha análise seria dedicada ao tema donos da prova, mas eu havia preparado uma exposição um pouco mais ampla para examinar alguns aspectos da prova, até porque não sabia que o professor Leonardo falaria da prova de forma geral. Então, eu vou trabalhar o ônus da prova como o tema principal da minha exposição, mas, sem prejuízo disso, gostaria também de tratar de algumas outras questões, sobretudo alguns temas em matéria de prova que o professor Leonardo não tratou hoje de manhã com vocês. Eu iniciaria dizendo que eu acho que, no direito brasileiro, sobretudo, o tema da prova é um tema muito maltratado. Em parte por conta de um discurso que é muito comum, que é o de afirmar que não adianta teorizar sobre prova porque o juiz faz o que quer, olha a prova do jeito que quer e conclui do jeito que quer em matéria de prova. E, em outra parte, porque, na realidade, nos faltam, às vezes, até nos falta a base teórica para discutir prova como se discute em outros países. Na realidade, eu acho que as duas premissas, a parte de serem falsas, né, elas ainda por cima nos colocam numa grande deficiência em matéria de teoria de direito processual. Porque eu não tenho dúvida de que o tema da prova é, de longe, um dos mais fundamentais para quem quer pensar a estrutura processual moderna, na sua visão mais recente. É ela, muitas vezes, que constitui o grave obstáculo para o acesso à justiça. Não há dúvida de que há uma série de demandas que não podem ser levadas ao judiciário justamente por problemas em matéria de prova. Há problemas que são resolvidos no âmbito do judiciário em razão de alterações sobre o entendimento, a compreensão de como é que deve ser disciplinada a prova. E, a par disso, há, claro, uma série de procedimentos todos que são estruturados a partir da teoria da prova. Quem pensa, por exemplo, no mandado de segurança, quem pensa nas técnicas de evidência que o professor Aloysio acabou de mencionar, quem pensa em uma série de procedimentos, percebe que a gente consegue, muitas vezes, acelerar a prestação jurisdicional ou retardar a prestação jurisdicional em razão de alguma técnica probatória instituída ou retirada de um determinado tipo de procedimento. Então, acho que o tema da prova, ele é, sem dúvida nenhuma, fundamental para a gente e é cada vez mais fundamental a partir muito das inovações que a gente verifica na realidade e da necessidade de atender a certas peculiaridades concretas. Não acho que seja diferente, embora essa não seja a minha prática, não acho que seja diferente também no âmbito trabalhista. Me parece que o âmbito trabalhista talvez tenha até sido um dos que mais desenvolveu essas inovações em matéria de prova, essas questões mais recentes em matéria de prova. Pois bem, eu vejo que a legislação processual brasileira atual, no campo da prova, ela possui uma série de deficiências, uma série de defeitos, até porque, na realidade, foi uma legislação concebida para uma época que não é mais a nossa época atual. Então, em primeiro lugar, a gente, de fato, tem um problema muito grave em matéria de ônus de prova, porque nossa estrutura, em temas de ônus de prova, é uma estrutura que reflete uma estrutura clássica, processual rígida, formal e rígida, que distribui o ônus de prova através de um conceito pré-determinado sobre funções processuais entre as partes e que muitas vezes não é capaz de atender justamente a peculiaridades de situações concretas, a realidades concretas de certas relações jurídicas. E, portanto, constitui, não raras vezes, um dos grandes defeitos, uma das grandes dificuldades para certos tipos de demanda. Não é por outra razão que é clássica hoje, por exemplo, a discussão sobre como é que se aplica a regra atual do regime de ônus de prova em matéria de ações negativas. Ações em que o sujeito pretende uma declaração de que não há uma determinada relação jurídica. Como é que ele vai fazer prova do fato constitutivo se o fato constitutivo é a inexistência da relação jurídica? Como é que eu vou impor ao réu, por exemplo, a prova de um fato extintivo, modificativo e impeditivo se na realidade não há fato modificativo, impeditivo ou extintivo para ser demonstrado? Ou seja, é um processo sem prova nenhuma e que no fim das contas termina de que forma? Há uma série de teorias para tentar explicar como é que aconteceria esse tipo de situação, como é que se deveria desenvolver essa técnica em casos como esse, enfim, para tentar resolver problemas que se colocam muito por conta desse regime estático
de distribuição do ônus da prova no direito brasileiro. Um outro problema que eu acho que também é próprio do direito mais recente, do direito atual, é justamente a falta de uma previsão ampla no sistema brasileiro atual a respeito da prova de meios novos, que são meios muito empregados para a prática de negócios jurídicos, mas que não têm sua formalização refletida como prova no âmbito do Código do Processo Civil. Me refiro em especial à prova eletrônica, né, e não há dúvida que o sistema processual brasileiro atual é muito carente de uma legislação mais apropriada em tema de prova eletrônica. Desde prova de qual é a força probatória, por exemplo, de elementos como um e-mail, uma fotografia digital, um contrato celebrado pela internet, até questões mais pontuais, como, por exemplo, como é que se formaliza, quais são as garantias que devem ser observadas em termos de formalização de um contrato na internet, como é que se avalia, por exemplo, atos eletrônicos praticados na internet com empresas de outro país, que tipo de legislação em matéria de prova deve ser aplicada, se é a legislação brasileira, se é a legislação do outro país. Enfim, há uma série de questões que envolvem esses temas e que a legislação brasileira atual não foi capaz de resolver. Uma outra questão que me parece também fundamental, e isso se tornou ainda mais fundamental com a edição do Código Civil brasileiro atual, é a falta de uma disciplina mais própria para o processo civil brasileiro a respeito da prova indiciária, que tem uma repercussão muito importante para nós, que é justamente em tema de ação preventiva, de ação inibitória. Quem trabalha com ação inibitória sabe que, para que uma ação inibitória possa funcionar, é essencial que a gente tenha uma disciplina mais ou menos estável, boa, a respeito da prova indiciária, porque a prova indiciária é a principal prova que se emprega em ações preventivas. E, no entanto, com o Código Civil, nós tivemos um atraso imenso em matéria desse tema, porque o Código Civil, por exemplo, tem uma regra que proíbe o emprego de prova exclusivamente indiciária em qualquer caso em que eu também não pudesse empregar prova exclusivamente testemunhal. Aplicando isso para o regime atual do Código do Processo Civil, nós temos uma regra no Código do Processo Civil que diz que você não pode empregar prova exclusivamente testemunhal em contratos de valor superior a 10 salários mínimos. Ora, se a gente for, então, conjugar essas duas regras, a conclusão é que se chega aqui, não há a possibilidade de fazer prova exclusivamente indiciária, em nenhuma ação preventiva, em nenhuma ação inibitória que tivesse um conteúdo superior a esse teto de 10 salários mínimos, o que, portanto, praticamente inviabilizaria todo o sistema de proteção preventiva que a gente tem, ou que a gente precisa no direito brasileiro. Então, falta também, no Código brasileiro, uma disciplina sobre a prova indiciária. Nós tomamos emprestada essa disciplina do Código do Processo Penal e é um tema que acho que precisa ser repensado no direito brasileiro. Nós temos um preconceito muito grande com a prova indiciária e, no entanto, a prova indiciária não tem nada de mais e não tem nada de menos em relação a qualquer outro meio de prova que a gente possa imaginar no direito brasileiro. É um preconceito nosso que vem de muito tempo, vem inclusive de uma orientação mais ligada à tradição da Europa continental, mas que, em grande medida, é um preconceito que até é desfeito pela própria prática judiciária brasileira. Embora a gente não consiga, muitas vezes, até perceber isso, nós temos uma prova indiciária que é tida como uma das melhores provas de todas no direito brasileiro, que é justamente o exame de DNA. O exame de DNA, embora seja qualificado como uma prova pericial, uma prova técnica, a rigor é uma prova indiciária. Porque o que o exame de DNA indica é que a minha cadeia de DNA é compatível com a cadeia de DNA de algum outro sujeito, com um grau de aproximação de 90 e tantos por cento, 99%, 98%, 97%, ou sei lá quantos por cento. Ou seja, disso se conclui que, por um juízo indutivo, eu sou parente daquele fulano. Isso é a essência da prova indiciária. Essa é uma prova quase que irrefutável no campo judiciário brasileiro e, no entanto, é uma prova indiciária extremamente aplicada, mas que, apreciada sob a ótica do Código Civil, teria que, em princípio, ser rejeitada para a grande maioria das ações em que ela é empregada. E, afim, há outros temas que eu acho que são também fundamentais. A exemplo da disciplina da prova ilícita, nós não temos no Brasil uma disciplina de prova ilícita e isso, eu acho, é um grande defeito. Nós emprestamos uma teoria da prova ilícita do direito norte-americano, especialmente em relação a alguns temas, por exemplo, o tema da contaminação da prova ilícita, temas de descontaminação de prova ilícita, eles vêm importados do direito norte-americano, porém,
no direito norte-americano, essas teorias são concebidas, em primeiro lugar, para a esfera processual penal e, em segundo lugar, respeitando peculiaridades que são próprias daquele sistema e que nem sempre teriam uma correspondência exata no direito processual brasileiro. E outros tantos temas em matéria de prova ilícita que eu acho que também mereceriam uma atenção maior nossa também. E, por fim, essa ideia das chamadas regras de exclusão, que também é uma orientação norte-americana. Nosso código trata de uma série de regras em relação a isso, que são aquelas hipóteses em que a pessoa não tem o dever de colaborar com o judiciário. Então, eu não sou obrigado a produzir prova, por exemplo, em casos que impliquem uma violação de sigilo, em casos que impliquem um prejuízo de ação penal contra mim, etc. e tal. Essas são as figuras das chamadas regras de exclusão. O código é recheado de regras sobre esse tema, mas nós também tivemos uma inovação grande sobre esse assunto no Código Civil. O Código Civil tem uma regra específica, que é o artigo 229, que vai ampliar essas regras de exclusão para quase hipóteses em que a pessoa ninguém nunca vai precisar colaborar com o Poder Judiciário. Basta pensar que, segundo essa regra do Código Civil, a pessoa não é obrigada a colaborar, especificamente de acordo com o que diz a regra, não é obrigada a depor, de fatos que possam implicar prejuízo de dano patrimonial imediato ou de demanda, além de outros tantos casos que são casos mais comuns à legislação processual brasileira. Ora, quem é que ao depor ou a apresentar um documento, ou enfim, a colaborar de maneira geral com o Poder Judiciário em matéria de instrução processual, não corre um risco de sujeitar a uma demanda, porque não se exige que a demanda seja fundada, infundada, penal, civil, basta que haja um risco de essa pessoa sujeitar a uma demanda, ou que não corra um risco, especialmente na condição de parte, de sujeitar um dano patrimonial imediato. A rigor, portanto, olhada essa regra na sua literalidade, a gente praticamente teria excluído a figura da confissão no direito brasileiro. Então, acho que esse é um tema que também precisa ser reapreciado e que é uma deficiência do modelo processual civil brasileiro atual, muito por conta dessas novidades que foram incorporadas aí pelo Código Civil. Pois, o novo Código de Processo Civil, muitos desses temas acaba também enfrentando. E enfrenta esses temas, acho eu, na maioria das vezes, com regras que são muito interessantes, regras que procuram, de certa maneira, inovar no sistema processual e trazer alguma luz para problemas pontuais sérios que nós temos. E outros tantos desses temas ainda ficaram em aberto. Eu acho que alguns deles até ficaram em aberto de maneira até sábia, porque seria muito complicada a previsão de certas disciplinas no novo Código de Processo Civil. Outros eu acho que talvez haja aí uma omissão que pudesse ser mais trabalhada e a gente pudesse ter uma disciplina um pouco mais profunda a respeito de certos temas. Eu começo, então, trabalhando com os senhores a respeito do tema do ônus da prova. Então, essa é a regra no código projetado, pelo menos na numeração atualmente ainda existente, a respeito do novo regime do ônus da prova. O professor Leonardo já falou com vocês sobre isso de manhã, e acho que a principal questão a ser pontuada aí é justamente o fato de que o Código se posiciona de maneira concreta a respeito da natureza da regra sobre ônus de prova. Na doutrina, há uma polêmica imensa sobre a natureza dessa regra, se essa é uma regra de julgamento, ou seja, é uma regra que deve orientar o juiz na hora que ele deve julgar o caso, portanto, uma regra subsidiária de julgamento, para ser aplicada na hipótese em que o juiz esteja em dúvida a respeito de como deve entender um fato não provado. Essa é uma visão. E outra ideia é pensar a regra do ônus da prova como uma regra de procedimento, uma regra que orienta a conduta processual das partes, para dizer para as partes quem é que deve comprovar o quê no curso do processo. O autor deve comprovar o fato constitutivo, o réu deve comprovar o fato extintivo, modificativo e impeditivo. Muito por conta da divergência sobre essa natureza, é que surgiu na jurisprudência brasileira essa discussão, que acabou depois sendo consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a respeito de qual seria o momento adequado para que o juiz pudesse determinar a inversão do ônus da prova, com base, por exemplo, lá na regra do Código de Defesa do Consumidor. Então, para aqueles que sustentavam que a regra do ônus da prova era uma regra de julgamento, era uma regra que orientaria o juiz, numa hipótese em que os fatos não estivessem claros, como uma alternativa ao julgamento do non liquid, diziam, bom, se essa é uma regra de julgamento
que vai permitir que o juiz julgue em situação de dúvida, é lógico que ela só vai incidir quando o juiz for julgar a causa. Para aqueles outros que defendiam a ideia de que a regra do ônus da prova é uma regra de procedimento, portanto, uma regra que orientaria a conduta processual das partes, seria óbvia a solução contrária. Se a parte tem que saber como é que ela deve se comportar, é natural que primeiro o juiz avise a parte de que, olha, o ônus da prova de tal fato é teu, portanto, trate de comprovar o fato, porque senão você vai ser prejudicado no final. No âmbito do STJ, prevaleceu essa segunda orientação, e isso, de fato, se consolidou, e essa foi a orientação também acolhida pelo projeto do Código de Processo Civil. Na realidade, o projeto só consolida a orientação que já foi fixada no âmbito do Tribunal Superior, né, e, portanto, alguma coisa que já vinha sido trabalhada como pacificada na orientação da jurisprudência brasileira, pelo menos na ótica dessa jurisprudência. Porém, eu gostaria de me posicionar em relação a esse problema, porque eu acho que dessa situação, ou dessa espécie de constatação, nós extraímos uma série de outras conclusões que eu acho são até mais importantes do que pensar a questão da teoria do ônus da prova em si. Particularmente, eu sou favorável, sou partidário daquela outra orientação. E, de certa maneira, já também revisitando uma palestra do professor Antônio de manhã, eu me sinto como um hiperpublicista mesmo. Eu acho que o papel do Estado, o papel da jurisdição tem que ir além, muito além da simples solução do conflito, da solução do litígio. Há outros escopos que são fundamentais e, portanto, sou extremamente partidário, defensor da ideia de um juiz ativo, sobretudo em matéria de produção de prova. Eu não concordo com essa perspectiva de que o papel do juiz na produção da prova é supletivo, é um papel subsidiário. Na minha opinião, o processo é feito para o magistrado e é ele que deve ter a prerrogativa de determinar a produção de provas, porque o processo é feito para ele. As partes sabem o que aconteceu. Quem não sabe o que aconteceu foi o juiz. É ele que precisa saber o que tem que estar acontecendo no processo. Porém, não falo isso nem para puxar aplausos, para seguir o professor Gajardoni, que já foi embora, não é por isso não. Mas é porque, de fato, é como eu sinto a realidade brasileira. Quer dizer, eu acho que essa perspectiva, por exemplo, dos acordos processuais, e ninguém é capaz de negar a viabilidade de acordos processuais no processo, até porque senão nós estaríamos negando, por exemplo, a própria ideia da inversão de ônus de prova consensual, que já é regra no Código Brasileiro atual, ou questões mais simples, prorrogação de competência, né, figuras que são semelhantes a isso. Ninguém duvida que haja um espaço de liberdade para as partes no campo do processo, mas que eu acho que há, sim, um alto grau, ou deveria haver, pelo menos, um alto grau de comprometimento do judiciário, do juiz, com essa solução feita no campo do processo. Essa é a premissa na qual eu trabalho. E por isso é que eu acho que quem pensa o ônus da prova a partir dessa visão precisa reexaminar o que nós temos feito. E eu digo nós, significa nós, professores de direito processual civil, e nós, jurisprudência comum, pelo menos, da justiça comum, em matéria desse tema. Muito porque nós vemos o ônus da prova como regra de procedimento, nós acabamos concluindo algumas coisas que são extraordinárias do ponto de vista do direito comparado. A exemplo do seguinte: é direito do advogado da parte não juntar no processo uma prova que seja contrária ao interesse do seu cliente. Para nós, isso é alguma coisa extremamente comum e normal. Aliás, seria absurdo imaginar o contrário. Para nós também é absolutamente normal a ideia de que eu possa não apresentar uma prova até que o juiz me peça para juntar a prova. O que aconteceria, por exemplo, num caso como esse, em que eu sou intimado, advertido de que o ônus da prova de determinado fato é meu e, portanto, eu devo juntar a prova no processo. Mas também é muito comum da nossa parte pensar o seguinte, e aí é uma crítica também, de certa maneira, à magistratura. Há magistrados que pensam que, se o advogado da parte não faz prova, se o advogado da outra parte não faz prova, também o problema não é meu, vou julgar sem prova e paciência, azar de quem for prejudicado por conta disso. Sem nós pensarmos que, na realidade, nós estamos prejudicando uma parte em razão de uma conduta processual imputável ao advogado da parte. Mas é um advogado da parte, no mais das vezes também, que não corresponde a um advogado da qualidade, por exemplo, do professor Fred Didier ou de outros grandes processualistas que vocês vão ver aqui. Esse advogado que esquece de juntar a prova e que vai prejudicar o seu cliente por uma prova não juntada no processo, no mais das vezes é o advogado lá do final do mundo,
que nem sabe direito como é que faz essa coisa de prova e que junta o que dá do jeito que dá, quando dá, se der. Então, na realidade, eu acho que também é necessário que uma magistratura ativa, dentre outros aspectos, em matéria de prova, também tenha a percepção de que precisa estar comprometida com um julgamento adequado do litígio. Precisa exercer os poderes probatórios que a lei mesma lhe confere e exercer isso com a finalidade que a lei mesma lhe dá, que é dar o julgamento mais justo para aquele caso concreto. É nesse sentido que eu acho que a visão que vê no ônus da prova uma regra de procedimento, ela é insuficiente para o direito brasileiro. Eu acho que talvez, se eu morasse na Alemanha, se eu morasse na França, se eu morasse até na Itália, que é péssima, mas que, enfim, até vá lá, eu defenderia outra coisa. Agora, para o direito brasileiro, é que eu acho que nós ainda temos uma necessidade de um comprometimento muito grande do magistrado em relação à solução dos litígios. Bom, fixada essa premissa, eu acho que é preciso agora fixar uma outra premissa que é de caráter muito mais técnico, diria assim, que é o seguinte: nós estamos falando de ônus de prova. Nós não estamos falando de dever de prova. São categorias diferentes, são categorias distintas. Falar em dever é falar numa coisa. Falar em ônus é falar em outra categoria que demorou muito tempo para ser construída. Portanto, não dá para dizer que o ônus de prova significa dizer para as partes quem tem que provar o quê. Porque isso significaria falar em dever de prova, e é um outro assunto. E, aliás, é um outro assunto que no Código de Processo Civil brasileiro atual e também no projetado são tratados por regras diferentes. Basta olhar, por exemplo, que o tema dos deveres em matéria de prova no Código de Processo Civil atual, esses deveres são regidos por 3 regras básicas. O 339, no processo civil, o 339, o 340, o 341, que não tem nada a ver com o regime de ônus de prova. E por essas regras, o primeiro artigo é o mais paradigmático de todos, o 339 diz assim: ninguém se exime do dever de colaborar com o judiciário na descoberta dos fatos. Ou seja, há um dever geral de cooperação, há um dever geral de colaboração com o judiciário na descoberta dos fatos da causa. E esse dever não se impõe só para as partes, esse dever se impõe para todos, para as partes, para o Ministério Público, quando intervém no processo, para os terceiros que participam do processo, para o magistrado que participa do processo, enfim, para todo mundo que intervém nesse processo. Logo, há um dever amplo e geral de cooperação, que só não vai incidir naqueles casos das chamadas regras de exclusão, que eu examinarei rapidamente com vocês um pouco adiante. Logo, quem supõe a existência de um dever geral de colaboração, fixado, como de fato está fixado no Código de Processo Civil, dificilmente tem como lidar com a ideia de ônus de prova como regra de procedimento. Por quê? Porque percebe que, se todo mundo tem o dever de colaborar, eu não posso dizer que é o autor que tem que provar o fato A e o réu que tem que provar o fato B. Porque todo mundo tem que provar o fato A e o fato B, se tiver condições de fazer prova daquele fato. Essa é a perspectiva que eu acho fundamental. O dever geral de colaboração, que é especificado nos artigos seguintes, no 340, no 341, o primeiro para as partes e o segundo para os terceiros, é um dever geral e amplo. Não é para a parte A em relação ao fato A, para a parte B em relação ao fato B. É por isso que eu acho, e isso não é nem uma opinião minha, isso é uma opinião na doutrina internacional já desenvolvida há muito tempo, dentre outros tantos autores, por exemplo, por Mauro Capelletti, né, é a perspectiva de que essa ideia de que o ônus da prova disciplina a conduta das partes é uma visão equivocada, é uma visão, pelo menos, insuficiente. O que disciplina a posição das partes é outra regra, ou são outras regras, são essas que fixam esses deveres em matéria de prova. E isso nos coloca, acho eu, numa outra dimensão desse problema, que é alguma coisa que também, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça não viu quando editou uma súmula, a súmula 372, que diz assim, que na ação de exibição de documento ou coisa, você não pode impor medida coercitiva para o sujeito. Você tem que presumir contra ele verdadeiro fato. Né? É uma súmula tão ruim que nem observa os próprios precedentes do STJ. Quem vai olhar os precedentes citados na própria súmula, para a edição dessa súmula, vai notar que a primeira decisão do STJ ele não diz isso. Ele diz o contrário. Ele diz que, se for suficiente a aplicação da presunção de veracidade, é o que você deve fazer. Mas, se não for suficiente, então você não vai aplicar a presunção. E me parece que isso é o que está na base dessa percepção.
se eu tenho um dever de colaboração, obviamente, a presunção de veracidade pode ser aplicável em certos casos, em que ela seja útil, em que ela seja razoável, porém, em outros tantos casos, não é ela que deve ser aplicada. Se eu preciso daquela prova e você não quer colaborar, eu tenho que obter de você aquela prova por meios coercitivos, por meios de subrogação, os meios que forem necessários. E, aliás, o Código de Processo Civil projetado prevê exatamente isso, tanto em relação à parte, como em relação a terceiro. E acho isso um avanço extraordinário em matéria de poder instrutório do juiz. Quer dizer, permitir e superar essa súmula, mostrar que o juiz tem o dever de obter a prova quando aquilo for fundamental para a sua convicção, obter a prova contra a parte ou contra o terceiro, inclusive pelo emprego de técnicas coercitivas e subrogatórias, eu já acho alguma coisa extraordinariamente avançada. Mas é alguma coisa que, sobretudo, demonstra isso, que nós temos que diferenciar a ideia de um dever de prova e a ideia de um ônus de prova. A ideia de que não há direito nem da parte e nem do seu advogado de esconder prova no processo civil. Não há, pelo menos hoje, há uma regra no código projetado que eu gostaria de examinar com vocês também de forma rápida, que eu acho até meio problemática em relação a isso, mas pelo menos hoje é certo de que não há. E, aliás, bem ao contrário, né? É também engraçado a gente perceber, por exemplo, o discurso que às vezes é comum na advocacia brasileira, de se apoiar na regra da Constituição para dizer que a advocacia é fundamental à administração da justiça, quando isso interessa. Porém, quando não interessa, daí não é mais fundamental para a administração da justiça, é fundamental para a defesa do meu cliente. Né? Porque é impressionante isso. Nós achamos absolutamente normal que o advogado oriente a parte a esconder documento, a esconder o que quer que seja, quando aquilo não lhe interessa ou não interessa para o seu ponto de vista. Isso é, segundo muita gente pensa, até um dever ético do advogado. Quando, a rigor, observada sob a ótica de que a função da advocacia é uma função, sobretudo, ligada à administração da justiça, isso devia ser até alguma coisa, uma excrescência, como é, aliás, uma excrescência em muitos outros países. Então, eu acho que perceber a visão do ônus da prova como regra de julgamento nos faz avançar em muito, porque nos faz perceber, sobretudo, a importância do dever de prova, que foi obscurecida por essa outra visão em relação à função do ônus da prova. Acho que, apesar de o Código abraçar essa visão do ônus da prova como regra de procedimento, isso até não impede que nós continuemos a perceber a função e a importância do dever de prova e a aplicar as consequências daí advindas, como, aliás, o projeto mesmo faz. Eu, ainda em relação a essa questão do ônus da prova, teria que falar, obviamente, do problema da dinamização do ônus da prova, como foi previsto no projeto. Né? Eu acho que também isso é uma inovação interessantíssima, já era uma prática, em certos campos, pelo menos, chancelada pela jurisprudência do STJ, né, que estendeu até o campo do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja aplicada em outros campos, e que até criou hipóteses de modificação do ônus da prova a partir de princípios, por exemplo, em matéria de direito ambiental. No STJ se entende que em direito ambiental também funciona a regra da inversão do ônus da prova, muito por conta do princípio da precaução que vigora em direito ambiental e em outros campos específicos. Agora o projeto pretende que isso possa ser feito de maneira ampla para qualquer espécie de litígio, que é, sem dúvida, alguma coisa muito, acho eu, muito útil, muito interessante. Sobretudo porque permite que você torne maleável uma regra rígida e, portanto, adaptável, adequada às circunstâncias de cada caso específico, de cada caso determinado. Fundamentalmente, o projeto do Código aplica aqui uma orientação que já é uma orientação de fora do Brasil, que é o de trabalhar com essa dinamização a partir de dois critérios fundamentais, que são a dificuldade ou a facilidade na obtenção da prova e na produção da prova. Então, aquele que, em princípio, tem mais facilidade de produção da prova é quem deve aportar a prova para o processo. Aquele que tem mais dificuldade, em princípio, pode ficar desonerado desse dever probatório, né? E, eventualmente, então, os ônus de prova decorrentes da não prova do fato podem ser aplicadas em relação a essa conduta do sujeito no campo do processo. Só que o Código, como falei antes, né, sempre exige que você advirta, primeiro, as partes de que pode haver essa modificação do ônus de prova no curso do procedimento. Eu até diria que não tenho receio,
ao contrário do que o professor Leonardo dizia, eu não tenho receio desse problema da chamada surpresa da parte, porque eu não vejo que surpresa pode existir em aplicar uma regra que está prevista já na ordem jurídica, né? Mas, em segundo lugar, porque se eu tinha uma prova e eu não juntei a prova no processo, que surpresa eu posso me dizer em razão disso? Se eu podia produzir uma prova, não produzi. Se o juiz podia determinar a produção da prova, não produziu. Quer dizer, todo mundo falhou em produzir a prova. Que surpresa eu posso dizer que houve em razão do tipo de julgamento que foi feito aí? Eu acho que, na verdade, houve, assim, uma falha de todo mundo na condução do processo. Porém, dificilmente eu posso dizer que há um problema aí de surpresa no tipo de julgamento que é dado. Bem, então, em relação a essa regra do 11 de prova, para ficar no tempo que me foi dado, eu ficaria nessa questão específica aqui. Gostaria de falar com vocês, então, rapidamente, sobre o problema da prova ilícita, da prova indiciária, né, em matéria de ação inibitória. Né, o Código prevê expressamente a possibilidade de uma ação preventiva, né, como uma técnica adequada para muitos tipos de litígio, né, e há muito tempo a doutrina vem colocando a importância da ação preventiva para muitos tipos de litígio, né, e eu até devo fazer aqui uma meia-culpa nessa questão, porque nós tínhamos previsto até um capítulo inteiro sobre uma ação preventiva para figurar dentre os procedimentos especiais do Código Novo. Mas, muito por conta de uma colocação que eu fiz na exposição que apresentei no Congresso Nacional, um deputado resolveu fazer daqueles seus discursos demagógicos normais, e isso acabou influenciando a retirada desse capítulo todo do Código de Processo Civil. Não obstante isso, por habilidade do professor Fred, foi conseguido ainda colocar uma regra que previa expressamente o cabimento da ação preventiva, né, mas ainda assim eu acho que a simples previsão disso ainda nos coloca num problema muito sério, que é justamente o oferecimento de um material necessário para que seja viável uma ação preventiva. E a ação preventiva precisa de muitas coisas, além da previsão de uma tutela, de uma resposta que seja passível de uma coerção, que seja passível de emprego de meios capazes de influir na vontade da parte. Ela precisa, por exemplo, de uma revisão do próprio sistema de efeito suspensivo de recurso. Porque nenhuma tutela preventiva sobrevive a um modelo de recursos que é dotado de regra de efeito suspensivo. O juiz dá a ordem, não faça. Aí você apela, a tua apelação gera efeito suspensivo, então até julgamento da apelação você pode fazer. Claro que você matou a ação preventiva num caso como esse. E, sobretudo, precisa de um modelo adequado em matéria de prova. Por quê? Porque a ação preventiva parte de uma noção de prova que é diferente da noção de prova comum. Porque a noção de prova comum se volta à demonstração de fatos que já aconteceram. E a ação preventiva tem por finalidade que não aconteça o fato que é temido. Logo, a lógica das provas em matéria de ação preventiva, ela supõe toda uma outra dinâmica, ela supõe todo um outro modelo de pensar a prova, de raciocinar sobre a prova. E por isso é que é complicado, muitas vezes, de a gente pensar nesse tipo de demanda. Basta pensar nos casos que são clássicos do direito brasileiro, mandado de segurança preventiva, interdito proibitório, etc. A dificuldade, muitas vezes, que nós temos em manejar uma demanda dessa é justamente a dificuldade em matéria de prova. Daí porque talvez seja importante a gente construir, pelo menos, a partir da ideia da prova indiciária, construir um modelo de prova adequado às ações preventivas. Como eu falei, o Código, ainda que não tenha propriamente investido numa regra sobre as provas indiciárias, ainda permite que se trabalhe com o regime tradicional e gera uma grande vantagem para nós, que é uma revogação implícita dessa regra do Código atual de Processo Civil, que veda o emprego da prova só testemunhal em casos de contratos acima de um determinado valor. Quer dizer, com a não repetição dessa regra no novo Código, essa regra do Código Civil, que é o artigo 230 do Código Civil, fica sem ter parâmetro para ser atuada e, portanto, a gente acaba, pelo menos, conseguindo superar hoje um obstáculo fundamental para essa questão aqui. Para concluir, eu gostaria rapidamente de falar alguma coisa sobre essa questão ainda dos deveres de prova e das regras de exclusão. Começaria, então, repetindo essas regras que já existem no Código Brasileiro. Quer dizer, o Código, ainda novo, repete a ideia de que há um dever geral de colaboração e, portanto, eu acho, não é possível que a gente confunda o dever de prova com a ideia do ônus da prova.
Porém, há uma regra que me preocupa muito, muito mesmo, que foi a regra do artigo 386 do Código projetado, que mais ou menos repete o artigo 340 do Código atual, com uma ressalva, que é justamente essa parte introdutória. Diz lá: preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. E aí é uma série de deveres imputados à parte. Porém, com uma primeira ressalva, que é a ressalva de que a parte não tem a obrigação de produzir prova contra si mesma. Eu, honestamente, na interpretação literal desse dispositivo, acho que nós teremos um grande retrocesso. Ou seja, interpretada essa regra literalmente, haverá um grande retrocesso. Por quê? Porque o processo civil vive da produção de prova contra si. Aliás, a principal prova que nós temos no processo civil é justamente uma prova que se produz contra si mesmo, que é a confissão. E um modelo, e o Código trabalha ainda com o modelo da confissão, um modelo que trabalha com a ideia de confissão e inclusive com a ideia de confissão ficta, logicamente não pode pensar em um direito que eu tenha de não produzir prova contra mim mesmo. Porque se a minha ausência no depoimento implica confissão ficta, se a minha recusa em depor implica confissão ficta, é porque eu não tenho um direito de não produzir prova contra mim. Tanto que não tenho que, ao não falar, há uma prova contra mim produzida aí. E mais, falei para vocês, né, que aquela ideia de que o projeto prevê a possibilidade do juiz determinar a exibição do documento ou coisa, inclusive com o emprego de medidas coercitivas e também, inclusive, contra a própria parte, é obviamente uma ideia que vence essa previsão de que eu não tenho a obrigação de produzir prova contra mim. Na realidade, eu não sei se aí houve uma superafetação da ideia da garantia contra a autoincriminação, e é uma ideia que, por exemplo, se defende hoje por alguns autores argentinos, que, de fato, haveria um direito civil de não produzir prova contra si mesmo, né? Ou se isso aqui, na realidade, houve só um problema de redação, e a ideia é simplesmente permitir a remissão aos casos de regras de exclusão. Ou seja, dizendo que, ressalvados os casos em que aqui a lei mesma vai deixar você não produzir prova contra você, você tem sim um dever geral de colaboração. E interpretada dessa última forma, eu acho que não vai haver problema nenhum, na realidade é o que nós temos hoje no direito brasileiro. Há casos em que eu não sou obrigado a colaborar com o judiciário, quando houver risco de ação penal contra mim, quando houver problema de violação de dever de honra, quando houver violação de sigilo, né, e outros tantos casos, e esses casos estão previstos. Ressalvados esses casos, você tem sim o dever de colaborar. Interpretada essa regra dessa maneira, eu acho que o sistema está perfeito. Aliás, é um grande avanço em relação ao modelo criado pelo Código Civil. Porém, suposto um dever geral de não colaborar ou de não produzir prova contra si, é que aí eu vejo uma grande deficiência do sistema brasileiro projetado, até porque praticamente isso vai inviabilizar grande parcela das provas que se pretende produzir no processo civil. E acho que num modelo que trabalha com provas e que, sobretudo, supõe, nos seus primeiros artigos, a colaboração das partes no processo, não pode se dar o luxo de colocar a parte como alguma coisa que está ao lado de um sistema de cooperação, né, pelo menos em matéria de prova. Bem, eu teria outros tantos temas para examinar com vocês, mas não vou cansá-los mais do que o necessário. Ah, é? Então posso? Bom, então, já que o ministro Talazé me deixou, eu vou falar então rapidamente sobre o tema da prova ilícita. Agora eu tenho que achar só aqui. Anterior. Aí. O problema da prova ilícita, e também esse é um problema que não foi enfrentado pelo Código Novo, e acho até que não foi enfrentado em grande medida com uma certa sabedoria, porque é um tema extremamente espinhoso e que, no mais das vezes, coloca dificuldades no campo constitucional mais do que no campo infraconstitucional. É um tema que eu acho e exige de nós, processualistas, uma reflexão imediata. Por quê? Porque no campo processual civil, o que nós temos hoje de doutrina processual em matéria de prova ilícita é simplesmente uma importação da doutrina internacional de processo penal. Só que o processo penal trabalha com outros tipos de garantia, trabalha com uma outra lógica, trabalha com uma outra estrutura e, portanto, acaba gerando para nós situações que são claramente insuficientes e inadequadas. Dou um exemplo típico, na minha opinião, pelo menos. Para o direito brasileiro, muitas vezes, constitui prova ilícita a prova que você obtém sem a prévia comunicação de que você está obtendo a prova para a outra parte.
Então, se, por exemplo, eu gravo uma conversa telefônica e não te comunico antes que eu estou gravando a conversa telefônica, para muitos julgados, isso é uma prova ilícita. Eu pergunto, por que é uma prova ilícita? Por violação ao quê essa é uma prova ilícita? Porque a questão, para se pensar a prova ilícita, é, em primeiro lugar, perceber o que significa uma prova ilícita. A discussão é uma discussão clássica no direito internacional, né? Mas, sobretudo, se fixou a compreensão de que a gente não pode confundir violações que ocorrem a regras processuais e violações que ocorrem a regras de direito material. As violações que ocorrem a regras de direito processual na colheita de prova não geram problemas de prova ilícita. Se, por exemplo, a lei me diz que eu não posso juntar documento em tal tipo de processo e eu junto, isso não é uma prova ilícita. Isso é uma prova eventualmente proibida, isso é uma prova eventualmente ilegítima, mas ilícita é o que ela não é. Então, a violação a uma regra processual não implica necessariamente uma prova ilícita. Agora, a violação a regras de direito material é que sim, entra no campo das provas ilícitas. E a doutrina, então, vai construir quais são as regras de direito material que põem problema, põem dificuldade em tema de prova ilícita. Eu aqui arrolei para vocês as principais hipóteses de regras, de conceitos de direito material que nos colocam problemas de prova ilícita, que são, em primeiro lugar, o direito à integridade física e mental, aí entra o problema, por exemplo, da tortura, logicamente, obter uma prova mediante tortura é prova ilícita, o problema da proteção da intimidade, o problema da preservação do segredo, dos sigilos de forma geral e em especial da comunicação, e o sigilo inviolabilidade do próprio domicílio. Se vocês perceberem, as 4 hipóteses são hipóteses de garantias fundamentais constitucionais, do artigo 5º da Constituição, artigo inciso 10º e seguintes da Constituição. Portanto, pensar a prova ilícita no direito brasileiro, no mais das vezes, implica um problema de direito constitucional. Importa discussões do âmbito constitucional, desde a definição do que sejam esses conceitos, intimidade, etc. e tal, até questões como, por exemplo, a eventual ponderação entre um direito e outro. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que já chegou a dizer, num determinado julgado, que não cabia ponderação de prova ilícita, num caso específico, normalmente faz o contrário. Entende que, sim, são ponderáveis esses direitos e, eventualmente, uma prova que, em princípio, pareceria ilícita, pode ser admitida como viável, como válida, num determinado tipo de processo. Isso é muito comum, aliás, para nós, da justiça civil comum, em matéria de improbidade administrativa. Então, não é anormal que se determine quebra de sigilo telefônico para fins de improbidade administrativa, ainda que o texto constitucional só autorize quebra de sigilo de comunicação telefônica para fins criminais. Isso foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, como alguma coisa razoável, até em razão da magnitude do tipo de interesse aí discutido. Então, quando a gente vai discutir esse tipo de tema, no mais das vezes, nós estamos discutindo questões constitucionais, problemas constitucionais. E aí entra uma série de discussões, a exemplo do problema da extensão que se dá à intimidade, e acho que esse é um problema próprio da justiça do trabalho, porque, pelo menos, há várias hipóteses que a gente sabe da literatura, em que se discute se é viável ou não é viável você instalar uma câmera no lugar de trabalho, no banheiro do lugar de trabalho, não sei aonde do lugar de trabalho, não sei o quê, e depois usar isso como prova, ou não pode usar como prova no processo, até discussões que vão determinar, por exemplo, se é viável ou não, em determinados tipos do campo doutrinário, pelo menos, se é viável ou não você fazer revista no empregado quando ele sai do lugar de trabalho dele. Enfim, são questões que envolvem o conceito de intimidade, a extensão desse campo de intimidade e as restrições, eventualmente, à intimidade que se pode colocar. E, logicamente, o contraste que isso pode implicar em termos de um outro tipo de interesse, que é o interesse de acesso à justiça, o interesse de proteção de algum outro valor fundamental, etc. e tal. Agora, vejam, quando eu penso naquela hipótese que falei para vocês há pouco, do problema de eu não comunicar a você de que eu estou gravando a conversa, violação a que direito eu ocasionei em razão disso? Na minha opinião, nenhum mesmo. E, portanto, não há nenhuma ilicitude em eu gravar uma conversa sem comunicar para você que eu estou gravando a conversa. Porém, no âmbito do STJ, muito porque se tomou de empréstimo uma doutrina tomada do direito português, que tem uma regra, de fato, contra a não surpresa em matéria de prova, a gente acabou aplicando para cá um entendimento que não tem fundamento, acho eu, no direito brasileiro, nenhum. Então, nosso problema, de fato, é esse. Nós temos uma doutrina em matéria de prova ilícita que é emprestada
da doutrina estrangeira. E mais, emprestada de uma doutrina estrangeira formada, sobretudo, até a década de 70. Que quem, por exemplo, olha o direito norte-americano de hoje em dia, até mesmo a Suprema Corte norte-americana vem relativizando a própria ideia da prova ilícita. Quer dizer, a ideia de que, por exemplo, você... um caso que foi julgado até recentemente na Suprema Corte americana, houve a invasão da polícia e a colheita de provas sem mandado judicial, o que, em princípio, violaria as clássicas garantias de Miranda no processo penal norte-americano, e a Suprema Corte chancelou aquilo, dizendo, não, essa coisa aqui vale. Por quê? Porque houve outras garantias, especificamente gravação de imprensa e tal, que permitiu aferir que foi feito isso aí de maneira lídima, que não houve nenhum tipo de abuso, de excesso da polícia. E essas garantias de Miranda se voltavam a evitar excessos da polícia quando isso era necessário. Essa é uma questão vivamente discutida hoje em dia na jurisprudência norte-americana. E nós nem passamos perto desse tipo de discussão. Para nós, esse modelo é um modelo rígido, porque é um modelo inspirado numa doutrina já antiga do direito norte-americano. Né? Do mesmo jeito, muitas hipóteses de abrandamento da tese que eles têm de contaminação de prova ilícita, dos chamados frutos da árvore envenenada, né, eles aplicam com muita naturalidade e nós ainda hoje não sabemos trabalhar com essas hipóteses. Teoria da prova relativamente independente, teoria da prova obtida por meio autônomo e uma série de outros mecanismos que eles têm empregado comumente como técnicas para abrandar o excesso dessa contaminação da prova ilícita, que, como repito para vocês, no direito norte-americano é exclusivo do campo processual penal, né, nós ainda hoje sequer sabemos que existe, sequer conseguimos aplicar. Então, eu acho, é fundamental, em primeiro lugar, que a gente tenha uma disciplina própria de processo civil, voltada aos princípios e às necessidades do processo civil em matéria de prova ilícita, né, e que se divorcie, ou que pelo menos filtre essas experiências estrangeiras naquilo que são normalmente incompatíveis com o direito brasileiro. Então, peço redobradas desculpas agora pelo excesso que eu cometi e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida ou comentário que tenham. Muito obrigado.